Falando em jornada, quando vocês falaram que começaram como podcast, né? A gente viu uma onda gigantesca, né? E as pessoas às vezes veem um resultado igual o resultado de vocês e tal. E acho que é fácil, né, cara? Como é que começou isso aí? Qual é que foi a ideia? Vocês já eram amigos? O começo. São parentes? Como é que puxar, Você sabe aquela história? Eu cheguei lá, só tinha pedra, só mato, Só mato. Chegou só com um facão, né? Começou ali. Nós chegamos lá, na verdade, na ideia, nós não tínhamos nada, né, Fredão? Eu acho que cada um tem um pouquinho pra contar da história, pra agregar. Se vocês me permitem, eu puxo a fila aqui e vocês vão dando sequência. Mas é mais ou menos assim, cara. É legal que nenhum de nós somos comunicadores, digamos assim, de formação. Certo. Mas eu acho que comunicadores a gente vai se tornando... a vida vai traçando isso pra gente, né? A gente vai aprendendo. E essa parada da comunicação, sei lá, não sei dizer se vem de berço, se vem... Eu trabalhei muito tempo como vendedor, talvez isso me ajudou bastante. Mas eu sou veterinário, nada a ver com... Caraca, com se a gente tivesse feito uma enquete, a galera não chegaria aí. Não chegaria. Acho que não acertaria nunca. Eu sou veterinário, hoje não atuo mais, hoje a gente tá focado no nosso projeto, tudo certinho. Mas a gente começou, a ideia veio de quando eu, enquanto era veterinário, trabalhava enquanto eu era vendedor, né, na área veterinária. Eu fui convidado para ir em 2 podcasts, beleza? E aí o Luiz é meu amigo, já são quase 10 anos, Luizão, de amizade, quase 10 anos de amizade, desde que eu vim para Maringá, né? Que é quando ele começou esse sonho de ser o Dr. Doliro, né? Quando eu colei pra Maringá, a gente já se conheceu logo de cara, de começo. E aí eu fui pra 2 podcasts e um dia, cara, conversa assim de bar, 100% mesmo, tomando um chopinho, comendo um espeto. Mas já era um grande sonho seu. Já era um sonho porque eu trabalhava na venda, rodava quase 5.000 quilômetros por mês e eu ouvia muito podcast. Eu gosto de consumir, gostava de consumir desde lá de trás e tal. E eu ouvia o dia inteiro, velho, no carro, né, no Spotify, no caso, né, viajando. Que nós falávamos pros outros assim, nós faz podcast. Mas o que é podcast? É de comer? Cara, esse lance de consumir podcast, eu vi no Facebook, até comentei aqui no último episódio, um cara falando, um cara comentando, uma menina, sei lá, ela falando, eu não sabia que eu gostava tanto de ouvir falar da vida das pessoas. Depois que eu comecei a escutar podcast. Porque é isso, a gente conta história aqui sobre a vida, experiência, troca figurinha, e a gente gosta de escutar de um jeito, as pessoas falando muita disso. vez um papo ali que a gente troca em 10, 5 minutos ali, pode surgir de inspiração pra muitas pessoas. Cara, então, tipo assim, e é um conteúdo que agrega muito as pessoas, porque você compartilhar uma história que às vezes uma pessoa tá passando pelo mesmo momento pode ajudar ela sem saber. Então, cara, no podcast desse aqui, eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa ideia de começar um podcast, tem a ideia de começar um canal e pensa que é impossível, né? Aí quando vocês chegam aqui e falam, só tinha mato quando eu cheguei lá, a pessoa se inspira, ela olha e fala, que bacana. É que a gente tem muito medo de começar, né, velho? Tipo, que nem aqui primeiro passo. Pra gente, a gente tá aqui. Uma coisa que eu acho que é o nosso ponto forte é que a gente nunca tem medo de fazer o que a gente quer, entendeu? A gente sempre vai lá e fala, mano, se tiver que meter a cara, vamos meter a cara, velho. Se for passar vergonha, a gente passa. A gente passa, a gente dá risada depois lá na frente, mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar no lugar que você quer. Então você tem que dar um primeiro... cabeça tá inspirado, hein? Hoje eu falei, hoje eu sou o homem das palavras. Mas a parada, e quando a gente, nessa conversa do bar lá, igual eu tava te falando, velho, fui falar pro Luiz, falei, mano, eu gosto de ouvir bastante, essa fita aí de podcast tá na moda, qual que não é? Luizão, e numa dessa aí, nós, sei lá, nós gostamos de conversar, né, bastante e tal. Se a gente começar numa ideia dessa de podcast, cara, prontamente, ele, não, vamos, porque pai, funciona assim. E daí nós ali, depois o Luiz até conta um episódio e tal. Mas a parada foi tipo, a gente, vamos começar. Mas como começar? Velho, eu não sei editar, eu não sei merda nenhuma. A gente não tinha aparelho, não tinha nada, não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada. Tinha a vontade só de fazer. E aí surgiu, foram aparecendo as ideias, o Luizão fala aí um pouquinho também. Mas a gente teve uma pessoa que é o Luca, camarada nosso, a gente tem que sempre agradecer ele, que lá no começo ele abriu as portas, é um cara que comprou a ideia, é um cara que é amigo do Luiz há mais tempo, comprou a ideia, cedeu o espaço, que ele tem uma agência de publicidade. Botou dentro do barraco dele e falou assim, irmão, senta aí que eu vou ajudar vocês. Vamos fazer. Acho que eu sei o que dá pra fazer. Mas assim, não tinha feito nada disso. Nós não sabia nem falar OBS. Fala, o que é isso aí? É o nome do país? Não faço ideia, não sei o que é. É organização? O que é OBS? E aí foi aprendendo. É ONG brasileira. Não vou pagar nada pra ninguém, né? E aí a gente mas foi... tem que pagar ainda, 99
9 pra nós começar a transmitir nos radinhos. E aí no começo, daí a gente vai dando segundo, mas no começo, velho, era o celularzão deitado assim, o áudio horrível, tinha que falar no microfone grudado assim pra sair. Chegava um convidado assim, Deus, passou a visão. Às vezes chegava um convidado, tava passando uma durex assim no tripé, assim, pra ficar pendurado o celular. Aí o convidado já olhava assim, já falava assim, não, mano, é que assim fica melhor, porque aqui com aquele suportinho. Nós ainda dava um migué, falava assim, é porque o ar-condicionado bate bem aqui no tripé e fica chacoalhando o negócio. Daí nós falávamos que a fita firmava melhor. Mas era o jeito que nós tínhamos, né, Luizão? Mas eu acho que de tudo, assim, o pulo do gato mesmo é você, às vezes, idealizar a parada e botar e executar aquilo. Começar. Porque a gente, às vezes, tem coisas até no canal, assim, pô, fala assim, queremos fazer isso. Mas como é que nós faz isso? O Frida sempre fala assim, que nós temos... Qual a primeira coisa que nós temos que fazer para chegar nisso aí? Qual é o empecilho que nós tá tendo? Sabe? Ou resolve, ou você não faz. Frente, né? Ou você resolve um problema, ou você não faz. Então, assim, o sonho começou realmente como um podcast. E aí vem essa parada um pouco da afinidade também, da amizade, que é uma coisa que também os dois meninos, para entrar depois, o Du e o Dé, eles já se conheciam, já são amigos, já tem uma empresa que é a Osmídia, né? Já trabalham nessa área. No audiovisual. E deu pra ver como eles também têm essa amizade, como eu e o Frida tem. Então, assim, eu acho que tudo também vai de você ir ganhando cancha. Vocês dois foram ganhando uma cancha junto, né? Tendo ritmo de jogo, que nem fala o professor. Engajamento, entrosamento. Entrosamento. Então, tudo é o entrosamento, tudo é fazer, e isso pra nós parece que foi ontem, né? Não, você tava lá fazendo. Faz quase 2 anos já que a gente deu esse primeiro passo aí. Caraca. Uns 2 anos, né, Luiz? Que a gente deu esse primeiro pra começar na época. Se chamava. Posso falar o nome? Pode. Na época era Coloque um Podcast. Caraca. Coloque um. A gente, viajando na ideia. Falou, como é que vai ser o nome? Cara, eu acho que eu ouvi falar, pô. O Ulisses colou. O Cristiano não. Cristiano Ronaldo foi lá esse dia. Mas era o Coloque. A gente fez 43, cara, ao vivo, mas assim, sempre uma gambiarra atrás da outra pra aprender. 43, meu. Não, então vocês levaram a sério. Porque, assim, a galera não entende. Muita gente que não faz podcast não vai ter essa compreensão. Mas pra você chegar nos primeiros 5, cara. É foda. Quando você bate os primeiros 10, você olha e você fala, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Né? E é trampo, né? Cara, 10, se você fizer um por semana, já é quase 3 meses, né, mano? Já é quase 3 meses. E é 3 meses de perrengue, porque é convidado toda semana. Nós não tínhamos R$1. O bonitão aqui tinha um limite no cartão. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, tem umas contas pra pagar. Eu falei, mas eu não tenho limite. Ele falou, então vamos picotar aqui as coisas que tem que comprar. Parcela até morrer aí, vamos pagando. Convidado também, cara, é complicado no início, complicado. Né? Até porque, assim, você convida e a pessoa fala, não, meu, tipo assim... O que eu vou lá? O que eu ganho com isso, né, cara? No começo é tenso. Mas a parada até depois Mas tudo, né? Eu acho que tudo no começo é tenso. Ninguém acredita, o pessoal começa os seus próprios desenhar. amigos às vezes não te incentivam. Ou aquele incentivo lá, né? De certa maneira, só finge que não tá vendo. Ou nem vi. Tá ligado?